ligar aqui os nossos apetrechos, que está no nosso horário. Nós estamos aqui, deixa eu acertar tudo direitinho. Opa! Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de agosto de 2022, às 16h15 da tarde. Nós estamos aqui para o nosso estudo e, nesse horário, nós estudamos essa obra, As Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, de Antônio César Perry de Carvalho. Já estamos caminhando para o último capítulo, né? Estamos terminando o capítulo 16. Se Deus quiser, até final de agosto, início de setembro, a gente termina. E aí nós vamos estudar o outro livro, que é Paulo de Tarso e as Leis Morais. A gente gosta muito de estudar Paulo, né? Então, hoje nós temos aqui já a nossa irmã Eloá, Aninha Brito, Denise Fernandes. Então, vai chegando o nosso horário. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, essa oportunidade que Ele nos permite de estarmos reunidos para estudarmos esses ensinos maravilhosos que tanto têm nos ajudado na nossa renovação moral, nas atitudes que precisamos escolher, né? Escolher boas atitudes, ter boas atitudes para realmente para que nós possamos nos renovar no bem, atendendo à vontade do Senhor e auxiliando aqueles nossos irmãos que tanto necessitam. E assim, Senhor, só temos mais uma vez a agradecer ao Senhor, a Jesus, essa espiritualidade amiga que conosco se reúne nessas tardes de sábado para estudarmos essa obra desse grande irmão Paulo de Tarso, que tanto tem nos ensinado com o seu conhecimento. E assim, envolvidos por essa vibração forte que nos toca a alma, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciarmos os nossos estudos da tarde de hoje, na graça de Deus. Bem, meus amigos, como eu falei para vocês, nós vamos utilizar como apoio essa obra, né, que é o volume 6 das Cartas de Paulo, e os livros da coleção Fonte Viva, que é Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, e tem também o Palavra de Vida Eterna, que não é da coleção Fonte Viva, mas também é uma obra de Emmanuel. E nós estamos aqui no livro, o meu livro é página 160. E aqui na página 160 é na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Nossa irmã Iraci também chegou aí para o nosso estudo, né? Boa tarde, Iraci. Então, nós temos aqui carta aos... Boa tarde a todos. Vamos lá. Minha amiga. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. E o Antônio César Perry traz esse versículo da carta aos Filipenses, né? Nós estamos na página 160. 160, tá? E lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então, ele está falando, como nós comentamos na aula passada, que tudo aquilo que ele tinha antes da transformação, eu digo de bens materiais, porque Saulo de Tarso era um homem rico, de família abastada, né? Então, ele tinha a herança do pai dele, que era um homem de muitas posses, ele tinha o título de doutor da lei, ele tinha todo aquele apoio dos amigos que dedicavam a ele toda a atenção, todo o carinho, porque ele era um homem conhecido, né? Um homem famoso. Então, ele tinha os títulos dele, a posição social dele dentro daquela estrutura judaica. Quando ele abraça o evangelho,
ele perde tudo. Ele perdeu o dinheiro dele, a herança. Ele perdeu o carinho da própria família. Porque quem leu Paulo Estevão sabe que o pai, a irmã e os outros parentes e amigos se afastaram dele. Ele perdeu todo aquele aplauso que ele tinha na sociedade judaica, o título, a fama, o sucesso, perdeu tudo aquilo. E é o que ele diz aqui: o que antes para ele era ganho, o que antes para ele significavam posses, ele abandonou. E para ele, e fez tudo isso pelo Cristo. Pelo Cristo. Aí o autor do livro diz assim: a transformação do ex-rabino para a atuação como seguidor do mestre provocou alterações em suas visões e análises, como a acima referida, substituindo o critério do valor material, né? Por quê? Porque ele dava valor às coisas materiais, aos títulos, mas pelo Cristo ele abriu mão de tudo isso. Aliás, Cristo aboliu as eventuais vantagens derivadas de preceitos mosaicos. Todas as vantagens que ele tinha, que ele herdou dos preceitos mosaicos, da religião judaica, o Cristo aboliu tudo isso. Aboliu tudo isso. Porque antes as pessoas, elas se colocavam em vantagens sobre os outros por serem da religião judaica, por serem o povo escolhido, né? Eles se consideravam, os judeus, superiores ao restante da humanidade. O Cristo vem e abole tudo isso. Ninguém é superior a ninguém. Somos todos iguais. Todos iguais. Então, o Cristo aboliu qualquer vantagem que a pessoa dissesse ter por ser judeu, por ser da tal religião do povo escolhido. O Cristo aboliu. Não existe vantagem nenhuma. Nós somos todos iguais. Todos espíritos criados por Deus com a mesma missão. E todo aquele que abraçar o Evangelho vai se tornar igual a todo mundo. Então, o gentio que se torna verdadeiro cristão vai ser igual o judeu que abraçou o Cristo. Não vai ser meu discípulo também. Não haverá, ninguém vai estar acima de ninguém. Se alguém estiver acima do outro, é por questões morais. Porque aí é o nível evolutivo, né? É esse nível que vai fazer diferença entre os seres. É isso aí que diferencia um do outro. É o processo evolutivo. Aquele que tem uma moral mais elevada, tem mais conquistas, obviamente, está no degrau acima. Mas sabendo que tudo isso, essa posição acima, é porque ele se esforçou mais. Mas ele sabe que, apesar de estar num grau acima, ele tem que se colocar como servo. Né? Quanto mais elevado moralmente você for, mais a ideia de que você é um servo você tem que ter. Tanto que Jesus falou o quê? O espírito mais elevado que nós conhecemos. Eu não vim para servir. Ou melhor, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Então, quanto mais se sobe em moral, mais humilde a criatura tem que ser. Né? E aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, é na página 160, último parágrafo, Alberto. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele está dizendo assim:
que, esquecendo de tudo que são valores materiais, né? Eu estou avançando, deixando para trás tudo isso que realmente não é tão importante, os títulos, as posses. Eu estou avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, né? Que é seguir em direção ao Pai, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nos 2 versículos, pode-se captar a comparação com um atleta que não olha para trás e segue para frente. Outro dia mesmo eu estava vendo uma competição que tem nos Estados Unidos, quer dizer, tem no mundo inteiro, chamado Diamond League. É atletismo, né? Normalmente é atletismo. E às vezes você vê o atleta que está correndo em primeiro lugar, e eu já vi isso, ele está correndo em primeiro lugar. Mas às vezes ele fica preocupado com quem vem atrás. E ele olha para trás. E às vezes já aconteceu dele estar ali na frente e começa a olhar para o lado, olha para trás e ele tropeça e cai. Porque ele teria que correr olhando para a frente. E quando você às vezes vê outro atleta focado no destino dele, que é a linha de chegada, ele corre o tempo inteiro ali focado na linha de chegada. É isso que ele tem que fazer. Então ele fala aqui, comparação com o atleta, não olha para trás e segue para frente, mirando a reta de chegada. É isso que nós temos que fazer. Aí a gente lembra aquela passagem do Antigo Testamento, das cidades de Sodoma e Gomorra, quando o anjo foi buscar uma família, que era uma família boa, e que morava numa dessas cidades que ia ser destruída, não sei se era Sodoma ou Gomorra. O anjo foi buscar essa família, que não merecia aquele castigo. Mas ele disse para o chefe da família, eu vou retirar vocês daí, mas prestem atenção. Quando nós estivermos saindo da cidade, que era a cidade do pecado, que essa cidade que representava todas as coisas materiais que atrapalham a nossa caminhada, não olhem para trás. Porque se você olhar para trás, significa o quê? Que você não está querendo deixar aquilo que te atrapalha a caminhada. Entendeu? Você está querendo ir embora, mas com saudade de alguma coisa. Então ele diz isso. Se você quer se libertar, quer crescer, quer evoluir, venha, mas não olhe para trás. Quem olhar para trás virará estátua de sal. Então, quando a família está saindo, o marido, as 2 filhas e a mulher, o que ela faz? Ela para e olha para trás. E ela se transforma numa estátua de sal. Querendo dizer, se você está querendo mudar de vida, se você está querendo buscar uma transformação moral, abandone tudo que não for bom. Deixe lá atrás. Não olhe para trás, porque ali não tem nada que te acrescente mais. E isso é o significado dessa história lá do Antigo Testamento, né? Então ele diz aqui, daí a importância de não valorizar fatos passados. Porque às vezes a pessoa fica, né, valorizando certas coisas que aconteceram lá no passado, que não acrescenta nada, mas fica lembrando daquilo, né, daquelas situações. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, anota, Paulo diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só leva o prêmio, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Estádio é como seria um estádio hoje, né? Era naquela época, já haviam competições naquela época, corridas de bigas e outras coisas mais, né? Já aconteciam competições nos estádios. Lembrando aí dos gregos, né? Que tinham grandes competições como a maratona, essas coisas todas. Então, isso aqui, se você está correndo pela sua melhora pessoal, e todos nós estamos numa grande corrida, seguindo, né? Sempre buscando o alvo, que é o processo evolutivo, é alcançar o Senhor, vamos todos correr, vamos todos fazer o esforço, tá?
É como se fosse uma corrida, um só leva o prêmio. Então você tem que fazer o esforço para levar o seu prêmio. É como se você estivesse numa competição, tá? Correi de tal maneira que o alcanceis. É importante, pois, o exemplo de Paulo. Prossigo para o alvo. O alvo é o que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115. Eu gosto muito dessa questão 115. No Livro dos Espíritos, na questão 115, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, diz assim, ó, Deus, resposta dos Espíritos, criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um, Deus deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Qual é o nosso alvo? Chegar progressivamente à perfeição, tá? Pelo conhecimento da verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, tá? Libertar de quê? Da ignorância. Para que possamos, como espíritos puros, nos aproximar de Deus. Esse é o nosso alvo, tá? Por isso Paulo disse aqui: prossigo para o alvo. Emmanuel faz várias considerações sobre os versículos citados acima. Então vamos aqui ver a interpretação de Emmanuel sobre esses versículos que Paulo ditou. Livro Fonte Viva, capítulo 50. Cartas de Paulo, 482. Eu vou ler a primeira. Então, Fonte Viva, capítulo 50. Cartas de Paulo, 482. O título é Avancemos. Todo mundo já achou, né? Então vamos lá. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade. É aqueles que sentaram à beira do caminho. Lembra que nós estudamos sobre a figueira seca? É aquele que sentou lá à beira do caminho, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Então é aquele que diz assim: eu estou sofrendo, minha vida é uma droga, um monte de coisa ruim aconteceu, eu não consigo fazer mais nada da minha vida. Entendeu? É aquele que... Normalmente, essas criaturas são aquelas que esquecem de fazer assim, ó, olhar para o lado. Não vou nem dizer olhar para trás, olhar para o lado. Se a gente olhar para o lado, a gente vai encontrar pessoas mais acidentadas do que a gente. Não é? Então, é tipo assim, aquele que olha para você e diz assim: quer trocar a tua cruz comigo? Aí você olha e diz assim: não, tá bom, deixa a minha comigo, porque a do outro é muito mais pesado. Mas esses aqui são aqueles que acham que a cruz deles é a mais pesada. Aí continua Emmanuel: é alguém que chora a perda de um parente querido, chamado a transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se mobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos.
É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. É a famosa culpa. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. Então, ele está dizendo aqui que o passado nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, que é a tristeza, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Ele está querendo dizer o seguinte: a tristeza, a gente pelo afastamento de alguém, ou porque algum ente querido voltou ao plano espiritual, a saudade de um amigo, de um parente, né? A esperança de que dias melhores virão, o escrúpulo, tudo isso é sagrado. Mas não deve ser motivo para você ficar paralisado, congelado, e não buscar caminhar para frente, em busca do alvo, né? Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Olha o roteiro dele aqui, ó. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Quer dizer, é aquela famosa frase popular que diz assim: devo sim, pago quando puder. Entendeu? Não é porque devo que eu vou ficar parado na estrada. Vou fazer como Paulo fez. Olha que Paulo, depois que ele toma consciência dos erros que ele praticou como Saulo, ele tinha todos os motivos para ficar paralisado, não tinha? Olha quantos erros. Mandou prender amigos que abraçaram o cristianismo. Mandou praticamente matar Estevão. Corrompeu amigos para que fossem testemunhar contra Estevão, contando mentiras que ele sabia que eram mentiras. Ele tinha todos os motivos. E ele ficou sentado na beira da estrada, chorando lá em Damasco? Não. Ele levantou e disse assim: como é que eu posso resolver o meu problema? Aí ele descobriu: já sei, trabalhando. Foi trabalhando pelo Cristo. Não era o Cristo que eu perseguia? Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para aquele que eu perseguia, da melhor maneira que eu puder. E com o meu trabalho, eu vou reparando os meus erros do passado, com a tal espinho da carne. Mas esse espinho eu não vou deixar que me paralise. Foi isso que ele fez. E seguiu em frente, em direção ao alvo dele. É isso que ele fala pra gente. Ó, esquece todas as expressões inferiores do dia de ontem. Quer dizer, esquece, deixa para trás essas infelicidades todas. Tá? Não fique agarrado nelas. Avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Sabedor, é claro, que não é porque ele disse esqueça que você não vai ter que reparar os erros cometidos. Vai. Claro que vai. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. E esse é um aviso para todos nós. Não foi só para os filipenses. É para todos nós. Quem não conhece alguém que ficou sentado à beira do caminho, chorando as pitangas, porque fez isso, fez aquilo, ou fizeram isso ou aquilo com ela, e ficou lá paralisado? E é o que ele diz aqui: centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos
para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Ninguém progride sem renovar-se. Então, essa lição aqui é uma lição que eu acho que nós todos deveríamos, né, de vez em quando, voltar e dar uma lidinha nela. De vez em quando, deixa eu reler de novo essa mensagem. Porque como nós estudamos aqui, se eu não me engano foi na primeira aula, nós falamos sobre isso. Que essa mensagem aos filipenses, essa carta aos filipenses, na realidade é uma carta que serve para toda a humanidade em todos os tempos. Serviu para os homens daquela época, está servindo, como essa mensagem de Emmanuel, para hoje, e daqui a 100 anos, 50 anos, vai servir também. Porque nós ainda estaremos o quê? Caminhando. Não acredito que ninguém pense que em 100 anos se tornará espírito puro. Não é? Não, 100 anos não serão suficientes para que nós nos tornemos espíritos puros. Então, essa mensagem, avancemos, continuará atual. Agora eu vou pedir, Iraci, você tem aí o Vinha de Luz ou Cartas de Paulo? Vamos lá do Vinha de Luz, capítulo 50, ou Cartas de Paulo, página 485. Lê pra gente o capítulo 50 do Vinha de Luz ou página 485. Hoje tem leitura para todo mundo, hein? Vinha de Luz, capítulo 50, para o alvo. Para o alvo. Prossiga para o alvo. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares e a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, progredindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a essência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que,
cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos dos áridos desertos da vida humana. Essa é forte. Está sem som, Rose. O que você pode dizer para a gente aí desse texto? Faz um pequeno comentário aí dessa página para a gente. Eu, Iraci? Dessa que você leu. O que eu percebo aqui é sempre aquela lição de Paulo, né? Ele sempre nos chamando, nos clamando a seguir em frente, a lutar, a perseverar, não ficar parado, assim como ele não ficou, não é? A gente conhece a história dele, e assim como ele, depois de tudo que ele foi, a transformação dele, que foi, nossa, nem sei dizer quanto sofrimento dele. Então, o que ele nos diz aqui é para não ficarmos parados, é para caminharmos sempre em frente, no caminho do bem, procurando o bem, porque é isso que Cristo quer da gente. Como ele fala, para o alvo, para alcançar esse alvo, que é a perfeição, como nós sabemos, nós temos que trabalhar muito e trabalhar no bem sempre, aprendendo os ensinamentos de nosso mestre, seguindo os ensinamentos de nosso mestre, como ele disse anteriormente, sem ficarmos parados olhando para trás, porque olhar para trás não nos leva a caminho nenhum, a lugar nenhum. A gente só vai ficar parado se lamentando o que não fez. Por que eu não fiz? Por que eu fiz diferente? É hora de fazer diferente. Então, vamos olhar para frente, caminhar para frente e fazer diferente, sempre da melhor maneira possível. É isso que o mestre espera de todos nós. Isso aí, perfeito, perfeito. Agora eu vou pedir para Eloá. Eloá, o livro é Palavras de Vida Eterna, capítulo 34, ou Cartas de Paulo, página 481. 481. E Palavras de Vida Eterna, capítulo 34. 481. Ok. Prossigamos. Prossigamos. Irmãos, não julgo que eu mesma o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está à frente. Adiante. Prossigamos. Se te imobiliza na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te, Paulo, que o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não resignava ao interpretar o trabalho que o mestre lhe confira. A interromper, né? Interrompeu o trabalho que o mestre lhe conferira. Conferia, exatamente. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu campo, de seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que lhe fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando a zorra da expulsão. Não se detinha para lastimar alterações dos afetos que a incompreensão azedava no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão, porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne. Não obstante reconhecer-lhes a existência, não parava com o objetivo de reclamar contra pedras no caminho.
Não se concedia férias de choro inútil antes as arremetidas do mal. Não se demorava na rede dos elogios, sob o fascínio da ilusão, não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim, também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para frente, olvidando o mal e fazendo o bem. Então, olha que texto fantástico. Não, esse aqui também É uma convocação. Que loucura, que loucura. Esse segundo parágrafo, olha esse segundo parágrafo. O amigo providencial da gentilidade, quem está falando Paulo de Tarso, o amigo providencial da gentilidade é Paulo de Tarso. Não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do evangelho. Ele não ele podia ficar, né, ali se lastimando, ele sabia dos erros cometidos. Ele sabia, foi aquilo que eu falei anteriormente, ele sabia das besteiras que ele fez. Mas ele não ficava deixando o remorso, a culpa que é paralisante, e isso nos diz Joana de Ângeles várias vezes, né? Que ele trazia dos atos errados que cometeu no passado como perseguidor do evangelho. Que cabeça boa, né, que ele tinha, né? Ele conseguia não parar a marcha, né? Não parou. A culpa, que, como disse Joana, ela congela e é uma porta para os processos obsessivos, não o afetava. Ele sabia que tinha que fazer. Né? Sabia. Quando ele fazia aquilo, não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Exato. Tá? Não se cristalizava nos próprios impedimentos. E havia muitos impedimentos. Por exemplo, a não compreensão dos companheiros, porque tinham companheiros que não compreendiam Paulo. Não compreendiam Paulo, né? E ficavam, né, tentando dizer, não, você não vai fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele não deixava que essa incompreensão dos companheiros o paralisasse. Tipo assim, tem uma página no Paulo Estevam que diz assim, vocês não querem ir comigo não, então eu vou sozinho. Vocês fiquem aí, que eu vou. Se ele não tivesse agido dessa maneira, né? Ele poderia dizer, sozinho eu não vou. Já que vocês não querem ir comigo, eu vou ficar. Ele simplesmente disse assim, vocês não querem ir comigo não? Então vocês fiquem aí que eu vou sozinho. Né? Outra coisa, não cultivava a volúpia da solidão, porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Porque toda a família dele o abandonou. A irmã, o pai, não quiseram mais saber dele, os amigos. Ele não se fez folgado. Não ficou paralisado. Ele continuou. Porque ele estava sozinho. Não se queixava também dos parentes, dos amigos, que o recebiam empunhando o azorrague, quer dizer, a palavra de expulsão. Tipo, aqui você não vai poder ficar. Como o próprio pai, não é? Mandou, depois que ele foi embora, que o pai chamou o servo e disse assim, vai lá e entrega esse saquinho de moeda para ele. Porque o pai não convidou. Não quis saber mais já. Né? Ele foi até a casa do pai pedir ao pai se o pai deixava ele ficar alguns dias lá. Né? Foi o momento que ele estava muito desesperado, ele foi lá. Mas o pai falou algumas coisas para ele e ele percebeu que ele não poderia ficar lá. Né? Porque o pai estava realmente muito magoado com ele. Então ele foi embora. Mas aí o pai chamou alguém e disse assim, vai lá e dá esse saco de moedas para ele. Aí ele estava indo embora, quando alguém chamou, disse assim, seu pai mandou entregar isso para você. Eram algumas moedas, um saquinho com algumas moedas, que foi que ele pagou um lugar para ele ficar e alguma coisa para ele comer. Mas nada disso foi suficiente.
para abalar a vontade dele de crescer, né? E aqui ele vai dizer assim, o Antônio César Perry, no nosso livro, o orientador de Chico Xavier faz outra comparação didática. A gente vai ver que Emmanuel vai insistir muito nessas questões aqui, tá? Nessas questões que se referem a não nos deixar paralisar. E aí a pessoa vai dizer, mas novamente um texto falando sobre esse assunto, por que será que Emmanuel insiste tanto nisso? É porque nós, muitas vezes, nos deixamos paralisar. Hoje eu li eu estava lendo, aqui recebi, até meu marido mandou para mim, é uma historinha muito engraçada, mas que tem uma situação dessa, porque às vezes a gente está passando por uma situação difícil, muito difícil. E aí, em vez da gente fazer alguma coisa para melhorar, a gente piora a situação. A história é o seguinte, um pavão, muito bonito, todo mundo sabe que é o pavão, né? Estava se lastimando, porque ele era tão belo, mas não podia voar. E ele estava se lastimando. Eu sou tão bonito, mas eu não posso voar. Do outro, aí, alguns metros dele, estava o urubu. O urubu virou-se para ele e disse assim, eu sou tão feio, ninguém gosta de mim, mas eu posso alcançar alturas fantásticas. De onde eu vou, eu posso ver toda a beleza do planeta, mas eu sou tão feio. Aí, o pavão disse assim, que na realidade era uma fêmea, o pavão, né? Era um pavão fêmea. Aí ela disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos viver juntos e vamos procriar. E aí, nós teremos filhotes maravilhosos. E eles foram viver juntos. E aí nasceu o peru, feio e que não voa. Moral da história, se a coisa está difícil, cuidado, porque você pode piorar. Entendeu? Verdade, Se a coisa está difícil, cuidado, porque você ainda pode torná-la pior ainda. Porque o peru é feio e não voa. Ele pegou as qualidades dos pais. Entendeu? Quer dizer, ele pegou o pior dos pais. Do pavão que não voa e do urubu que é feio. Então, a moral da história, cuidado com o que você faz no momento de dificuldade, porque você ainda pode piorar a situação. Por isso que Emmanuel chama a nossa atenção. Cuidado. Olha o Paulo. Se Paulo para, ele não ia piorar a situação dele? Claro que ele ia. Se ele senta na beira da estrada e fica chorando, olha, ele já tinha um problemão para resolver. Foram as atitudes equivocadas dele. Se ele para e fica se lastimando, ele ia piorar a situação dele. Então, Emmanuel está mandando esses alertas para a gente por causa disso. Atenção para os momentos de dificuldades. Porque, dependendo da sua atitude, você pode piorar a situação. Por isso, a gente vai continuar lendo essas observações aqui de Emmanuel. Alberto, palavras... Alberto, Cartas de Paulo, 485, ou Ceifa de Luz, capítulo 45. Quem tem Ceifa de Luz é capítulo 45. Quem tem Cartas de Paulo é página 485. Porque a nossa tendência, às vezes, é essa, né? A coisa está difícil e a gente acaba piorando o negócio. Então, Ceifa de Luz, capítulo 45. Cartas de Paulo, página 485. É o apelo de sempre? Apelo de sempre. Então, vamos lá. Rose, depende de como a gente vê a situação. Verdade. Eu fiquei rindo, né? Mas foi mais um filhinho, foi mais um, sei lá. Ai, deixa isso para lá. E detalhe, no Natal, não é? No Natal, o que tem? Também come peru. Tá? Morre de véspera.
Então vamos lá. Vamos pegar essa lição para ver se encaixa nessa aqui nossa. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá, e viu? Tem sempre o contraponto, né? Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. É o que Paulo está sempre nos alertando, né? A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. Então, tudo é lição, tudo é aprendizado, né? Quando a gente tira daquilo que a gente passa, tira o aproveitamento ideal. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade. Bonito isso, hein? A lágrima, às vezes, a dor, né? Como Gés Gonçalves, as chagas redentoras, a dor que ele teve foi a redenção depois dele, né? Então, as lágrimas vertidas foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Então, aqueles que te deixaram, as afeições que desertaram, que se erguem diante de você, né? E que estão na tua memória, serve de instruções para todos nós, né? E acaba a gente conseguindo chegar e descobrir o amor genuíno, né? Para frente é o apelo de mais alto, sempre para frente. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Então, às vezes, o passado serve de experiência, como a gente já viu no nosso estudo hoje, mas que a gente use esse passado não para se lamentar, mas como instrumento de enriquecimento adquirido para seguir em frente. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor, eu gosto muito dessa metáfora que é sempre feita, né? O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda. Então, o retrovisor está sempre te mostrando atrás, para saber o que vem de trás, o que foi que aconteceu. Uma vez que necessitas permanecer na atenção para frente, você precisa estar concentrado para frente, mas precisa também olhar para trás para poder ter segurança no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Então, é isso, né? Sempre caminhar para frente. A do retrovisor é interessante. O retrovisor te serve de amparo, de auxílio, mas não é para você ficar o tempo todo olhando para ele. E também, se tu olhar só para o retrovisor, tu não segue com segurança o caminho. Exatamente. Tu, de vez em quando, dá uma olhadinha para ver, tá tudo ok? Pá, mas o teu foco é na frente. Isso. Né? De vez em quando, você olha para o lado para ver, tá tudo bem, não tem nada, pá, né? Mas o foco é para frente. Ele serve como... Verdade, porque na frente tem os buracos, né? Tem os perigos do caminho, né? E tem então, a gente tem que estar atento, né? O objetivo onde você quer chegar. Porque se você ficar olhando muito para o retrovisor, tu não vai chegar lá, tu vai bater. Até que o que você disse é interessante. Aonde você quer chegar? Porque às vezes tu fica olhando muito para trás e tem um caminho imenso que tu tem que saber tomar o rumo certo, né? Exatamente. Então a gente vê como Emmanuel, ele é cirúrgico, né? E ele está sempre ali, chamando a atenção. Parece ser uma tolice, mas não, são coisas muito importantes. Vamos deixar esse livro aí um pouquinho de lado. Agora nós vamos aqui no livro do Antônio César Perry. Voltamos lá.
Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, página 162. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, ele está dizendo, né, para os irmãos buscarem seguir as orientações que ele deixou. Porque ele deixou muitas orientações, né? Ele diz aqui, bem claro, né? Quanto ao, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Porque ele sabe que ele tinha uma tarefa e ele procurou realizar essa tarefa da melhor maneira possível. Então, ele já está sabendo que a caminhada dele está se encerrando aqui na Terra. Então, ele está chamando a atenção. Procurem fazer aquilo que eu ensinei, aquilo que eu exemplifiquei. E depois aqui o Antônio César Perry diz, já no final de sua trajetória, no final, né, Paulo aqui já está velho, né? Já está próximo da morte. Já no final de sua trajetória, Paulo se sentiu à vontade para, como ilustração, referir-se à sua própria conduta e a seus esforços. Agora que ele já está bem mais velho, mais experiente, mais sábio, e que ele sabe que fez tudo que o mestre pediu para ele fazer, agora ele se coloca como exemplo. Só agora que ele se coloca à vontade para mostrar a trajetória dele, as atitudes dele, a conduta dele. Entendeu? Somente agora que ele se coloca como exemplo. Aí também aparece a sugestão de pensar sobre vários valores. Para o Espiritismo, o valor do pensamento e os esforços de aprimoramento dos sentimentos são condições indispensáveis para o aprimoramento espiritual. Então, olha aqui, ó, o valor do pensamento e os esforços de aprimoramento dos sentimentos são condições indispensáveis para o aprimoramento espiritual. Então, o pensamento, né? O valor do pensamento e os esforços do aprimoramento dos sentimentos é a condição para o aprimoramento espiritual. Sobre o assunto opina Emmanuel. Aninha Brito, pega aí o livro Pão Nosso, capítulo 15, ou Cartas de Paulo, 493. Quem vai no Pão Nosso é capítulo 15. Ou Cartas de Paulo, 493. Foi premiada, hein, Aninha? Tá. Oi? Foi premiada? Foi premiada. Pois é, nós somos, né? Pensamentos. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram, antes de tudo, na frente mental,
que os produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho substancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em relação desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidade que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundirão pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente com os fantasmas ocultos. Pensar e criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o projeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. A coisa mais linda que é esse texto, né? Maravilhosa, né? E é no pensamento mesmo que engendra todas as coisas. Nós começa no pensamento, né? Sim, O sim. coração, o sentimento. E a gente, reportando a Paulo, a gente vê que é um espírito de muita capacidade, né? Jesus, por isso que diz que era o meu vaso escolhido. Exato. Não que nós não sejamos esse vaso escolhido, mas vai depender muito disso que ele falou aqui, do esforço, da vontade de todo dia mudar o pensamento, mudar nossas atitudes, né? Exato. Agora você vê, ele mudou, ele tinha um dom da palavra e do conhecimento, mas ele perseguiu Jesus, mas quando ele conheceu Jesus, ele mudou totalmente, ele não ligou para a aparência, ele ficou um mendigo mesmo, esfarrapado, quebrado, machucado. Ele não tinha aquele orgulho de se mostrar, enquanto a gente ainda tem muito orgulho de mostrar a aparência, né? Exatamente. A gente tem. E as pessoas olhavam, os que não entendem, olhavam a aparência, mas quando ele abriu o verbo, aí que via o espírito maravilhoso que estava ali, né? Ele aqui. Ontem eu ouvi a palestra de Haroldo Dutra, ele falando sobre Paulo de Tarso. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Falando tudo isso. Vocês Isso que eu falei para você.
que ele parecia um farrapo, todo rasgado, todo sujo, um mendigo, entendeu? Machucado. Mas quando ele abria o verbo para falar, ele prendia todo mundo, não pela aparência, mas pelo teor do conteúdo daquele espírito. E aí a gente vê, né? Isso, né? Em todos os estudos que a gente faz, Hermínio Miranda, Sueli Caldas Schubert, todos eles em algum momento citam Paulo. Todos eles falam, de certa forma, de Paulo de Tarso, trazendo uma palavra, um pensamento dele, né? E aqui a gente vê, olha só o que ele diz no primeiro parágrafo. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Não é? Começa no pensamento, né, Rose? Para depois pensamento, né? no pensamento. E a gente pode ver também, Rose, a nossa vibração, nosso teor vibratório começa no pensamento. Pensamento, né? Aí ele No diz: pensamento. o feio, o belo, viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. Quer dizer, no nosso coração, no nosso íntimo. Depois ele vai dizer aqui no segundo parágrafo: renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Porque a gente fala muito isso, né? Precisamos renovar nossos pensamentos, precisamos nos reeducar. Mas, como ele diz aqui, não é fácil. É preciso muita capacidade de renúncia, profunda dominação de si mesmo. São palavras de Emmanuel. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício de coração. Então, Emmanuel é contundente aqui. Nós precisamos, sim, renovar nossos pensamentos, mas ninguém vai conseguir fazer isso facilmente. Não. É preciso trabalho, esforço, né? Domínio de si mesmo. E depois do terceiro parágrafo, ele diz aquilo que o livro A Gênese já fala, que eu gosto muito disso. No livro A Gênese, quem quiser anotar aí, ele diz assim: pensar é criar. Pode puxar uma setinha aí, em cima desse criar, e botar aqui, ó, livro A Gênese, capítulo 14. Item 14, segundo parágrafo. Os amigos espirituais no livro A Gênese, no capítulo 14 dos fluidos, item 14, no segundo parágrafo diz: basta ao espírito pensar e ele cria. E aqui Emmanuel fala: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito. Logo que você pensa, ela pode não exteriorizar-se logo, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, olha as ideoplastias, falamos sobre isso essa semana, no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, aqui, ó, pensar é criar, a realidade dessa criação pode não se exteriorizar de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, que é a ideoplastia, vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais, se for uma coisa boa, para o esforço de continuidade. Ou, se for uma coisa ruim, nós criamos, vamos eliminar, vamos ver. Porque a gente cria. Se a gente pensa, a gente cria. Pode ser que aquilo que eu pensei e que foi criado não apareça logo para o mundo exterior. Livro que nós fizemos uma leitura ontem, se eu não me engano, do capítulo 34 do Fonte Viva. Quem tiver, anota aí. Alguém está com a Fonte Viva aí? Guardemos cuidado, negócio assim. Capítulo 34 do Fonte Viva, onde Emmanuel chama a gente
Guardemos cuidado. Iraci, lê só um pedacinho aí, os primeiros parágrafos do capítulo 34. Você quer que eu leia qual trecho? É o capítulo 34 do Fonte Viva. Primeiro e segundo Tá parágrafo. bom. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. É isso aí. Entende? Então, às vezes, o que você plasma não aparece logo, mas já está criado. Se for algo bom, você vai dar continuidade. Mas, como disse Emmanuel aí, né? Os pré-julgamentos, essas coisas todas, é bom a gente extinguir isso. No Evangelho, Rose, no item lá do dever, ele diz que o dever, né, está dentro da tua intimidade, que às vezes você não cumpre ou cumpre e ninguém sabe. O dever ele é íntimo e está no pensar e no sentir, né? Então, às vezes, você macula o teu caminho quando pensa equivocadamente e sente equivocadamente. Exatamente. Então, ele diz aí, né, que a gente fique atento aos nossos pensamentos. E essa mensagem do Fonte Viva, capítulo 34, se eu não me engano, é Guardemos o Silêncio. Lê o título para a gente, Iraci. É capítulo 34 do Fonte Viva. Guardemos o cuidado. Guardemos o cuidado, né? Guardemos o cuidado com nossos sentimentos, com nossos pensamentos. Então, essa mensagem aí que estudamos ontem, do Fonte Viva, capítulo 34, muito importante, né? E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, infelizmente não vai dar para acabar o capítulo, que ainda ficaram um trecho, eu vou pedir para a Denise ler no Palavras de Vida Eterna, capítulo 20. Na Carta de Paulo, 492. Cartas de Paulo, página 492. E Palavras de Vida Eterna, capítulo 20. Só um instantinho. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer modo mereça louvor. Vigiando. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia. E muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É um amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda que em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma
nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo de luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Esse Emmanuel é danado. Maravilhoso esse texto, né? Maravilhoso. Eu acho que não tem texto do Emmanuel que não seja maravilhoso. Esses últimos parágrafos, aqui, em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja, digno de louvor, fixando bem, procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E, às vezes, né, aos mais infelizes, aos mais doentes, a gente joga a pedra porque diz, eu não aguento mais isso. Não é assim? Quando a gente tem um companheiro, a companheira difícil ao nosso lado, né? O que a gente fala? Eu não aguento mais isso. Mas olha o que ele diz aqui. Aos mais infelizes, que convivem conosco, com quem nós estamos, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E o que a gente procura fazer? Afastar ou fugir deles. Não é assim? Ele diz, não é assim. Não é para fugir deles. É para socorrer. É para amparar. É para ter indulgência, fraternidade, tolerância. Por isso, que acho que foi o estudo de ontem também, que eu não me lembro bem que faltou, acho que foi o Wallace Leal Rodrigues, quando ele diz assim, entre os problemas dos encarnados e do encarnado para o desencarnado, é um passo, é menos de um passo a diferença entre os dois, né? Dos problemas que trazem os encarnados e desencarnados, ele diz assim, ambos têm os mesmos problemas, a diferença é menos de um passo entre um e outro. Então, esses companheiros assim, né, que estão doentes, são os que estão, que nós dizemos que nos perturbam, que nos incomodam. Qual a diferença deles para nós? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Né? Então, que nós possamos buscar amparar e não fugir desses companheiros. Não é essa a nossa tarefa, enquanto seguidor do Mestre Jesus. E às vezes a gente quer ficar bem distante, né, Aninha? Eu quero ficar longe. Chega, não aguento mais esse tipo de coisa. Eu tive um convite, vou falar para vocês, tá? Aqui nós estamos em família, né? Família, claro. De ficar uma semana lá em Manaus com minha família, né? Mas eu não quis. Porque uma semana é muita coisa. Todo mundo junto. Eu falei assim, não, eu não estou com situação financeira agora, mentira. Vamos, vó. Falei, não, vou não, agora não. Outra vez eu vou. Não é nada demais. É só uma Covid, não é nada demais. Não, é porque, olha, chega um momento que você não pode medir a palavra, o pensamento, qualquer coisa que você fala é motivo de... Então, todo mundo me ama, mas eu também amo todo mundo, mas não tem hora que não dá, entendeu? Aí, como você falou, mas eles estão ótimos, eles estão bem, só que acho que é eu. Falei, não, outra vez eu vou, agora não vou, não. Mas meu. Não. E é aqueles aqui, né? Ai, Jesus. Mais amparo, aos mais doentes mais socorro, e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades.
quaisquer Sim. que sejam, construindo gradativamente nós mesmos o templo vivo de luz, para a comunhão constante com o nosso Mestre Senhor. Porque Jesus também se deparou com tudo isso. Será que todos os discípulos do Cristo eram pessoas de comportamento maravilhoso? Né? Claro que não. Não. Havia inveja entre eles, Tinha um que não falava. Não havia sei se é o Tiago maior ou Tiago menor, sei lá. havia uma certa Estava. maledicênciazinha entre eles também, não é? Haviam críticas entre eles. Senhor, quem vai ser o maior entre nós? Já pensou se o Cristo diz, é fulano que vai ser o maior? O pau quebrava. Não é verdade? E É um o ciúme, né? Que a gente não tem. o maior será aquele que se fizer mais humilde. É, né? O maior, porque aquele que perguntou, Senhor, quem será o maior entre nós? Ele era vaidoso. Claro, quem vai ser o maior entre nós? Aí Jesus, o maior entre vocês vai ser aquele que se fizer mais humilde. Pronto, baixou ali. Então, todos eles tinham essas coisas. Então, Jesus, ele não ficou assim isento do assédio das pessoas com dificuldades. Elas estavam representadas entre os seus discípulos. Cada um tinha a sua dificuldade. E ele lidou com todos eles. Fora os outros, Igual nós, né? né? Fora os doutores da lei, que o caluniavam, que o criticavam, que não compreendiam. E ele teve que lidar com isso. E não afastou ninguém. Não fugiu de ninguém. Atendeu a todos com o mesmo amor, o mesmo carinho, né? Então, Paulo está nos chamando a isso. Não quer dizer, ele não quer dizer que você tem que aceitar tudo. Ele está querendo dizer o seguinte: você não guarde mágoa, ódio, raiva daquela criatura. É isso que ele está querendo dizer. Porque é lógico que tem momentos que o melhor é você silenciar, você se afastar. Se afastar. Mas como é que é o teu silenciar? Entender. Como é o teu afastar? É o silenciar com ódio? Não. A minha boca Com amor. Esse sujeito? Eu vou embora porque eu não quero nunca mais ver esse infeliz da minha frente? Não. Entendeu? É o silenciar de saber que não adianta mais discutir. É o se afastar sabendo que é para amenizar, esfriar um pouco a coisa, não é? Mas não guardar rancor, raiva daquele outro. Porque aquele outro está naquele momento ali. Né? Tá naquele... é o famoso amar os inimigos. Que é não desejar mal àquele que te deseja mal. Que é um esforço tremendo, né? Você sabe que o outro quer ver você pelas costas, quer estar pensando em fazer tudo para te destruir, e você não pode ter para com ele o mesmo sentimento que ele tem para com você. Mas a gente tem que, né, Rose? É como Jesus falou, né? A gente não vai, como você falou aí, não ficar com raiva nem nada, mas a gente tem que saber conviver, mas também não é dar pá, bate mais. Não, você, entendeu? Fala, velho do amor aos inimigos, ele diz assim, eu sei que o coração de um amigo não bate da mesma forma que o coração de um inimigo. Né? Eu estando ao lado de um amigo, eu sei como o coração dele bate. E o coração dele não vai bater por mim da mesma forma que bate o coração de um inimigo. E eu não vou pegar o inimigo e trazer para dentro de casa e dar beijinho na testa. Jesus sabe. Ficar com ele ali, eu tô querendo morrer. Amar os inimigos é não desejar o mal para ele. Ainda não estou assim, não, Rose, pelo amor de Deus. Amar os inimigos é não desejar mal para ele. Eu acho que já está bom, né? E se um dia ele precisar de você, você estará ali pronto para ajudar. E ele vai dizer aqui, ó, o Emmanuel. Sim, para ajudar.
aqui no 10º parágrafo, Emmanuel diz assim, é mais ou menos o 10º parágrafo. Ele diz assim, entretanto, procura aí nesse texto que nós lemos agora, iniciando. Entretanto, à frente de todos os percalços, à frente de todas as dificuldades, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Não. Não se deixe envolver pela raiva, pela mágoa do outro. Isso é o principal. Isso aí. Não se deixe levar pelo aluvião, pelas águas. Né? E isso a gente tem que estar sempre. Na hora que o circo pegar fogo, não se deixe envolver pelas chamas. Esse talvez seja o nosso maior esforço. Não... É igual o bombeiro, né, Rose? O bombeiro tem que saber, ele vai entrar, mas ele tem que se proteger, ele tem que saber. Ele sabe os riscos que ele está correndo, mas ele tem que se preparar para aquele momento. E como um bom bombeiro também, saber que às vezes tem fogo que ele não vai conseguir apagar. Não tem. Um prédio que está pegando fogo e deixa que o fogo consuma a matéria. Não é? Porque tem incêndio que ele não tem como. Ele vai fazer o possível, tirar aqueles que podem se machucar dentro das suas possibilidades, e tem coisas que você não vai conseguir extinguir naquela criatura. Então, você se afasta preventivamente. Mas não precisa guardar mágoa nem ódio daquela pessoa. Não. Por isso que ele diz aqui, entretanto, à frente de todos os percalços, de todas as dificuldades, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Não te deixe envolver pela sombra. Porque quando... E não ficar também se culpando porque não conseguiu. Exatamente. Né? Porque aí você também vai ficar numa teia. Exatamente. Porque se você se deixar envolver pela sombra, você vai ser dominado. E depois, no meio da sombra, minha filha, ninguém enxerga mais nada. Né? Ninguém enxerga mais nada. Eu acho, tem gente, outro dia eu ouvi um comentário sobre isso, que acredita que esses textos de Emmanuel são textos assim, muito voltados, as pessoas equivocadas, né? A igreja, porque Emmanuel foi religioso, aquela coisa toda. Eu vejo esses textos do Emmanuel, pelo menos para mim, como ótimos alertas para Maravilhoso. Para mim, entendeu? Porque são ensinamentos que realmente, você vê que Emmanuel está fazendo a interpretação de uma frase, de um versículo que Paulo escreveu há 2000 anos. E o texto de Paulo não era para só 2000 anos, é um texto para hoje, é um texto para amanhã. E Emmanuel faz uma interpretação também que não é só para hoje, é para hoje, é para amanhã, é para sempre. Sempre. Mas isso que a gente leu é voltado para o nosso bem-estar. Então, eu continuo considerando Emmanuel um dos maiores exegetas, quer dizer, estudiosos e intérpretes do Evangelho, no final. Ô, Rose, quando eu fui lá embaixo agora, encontrei com a Érica e ela estava saindo para socorrer o pai dela, tá? Então, ela me pediu para fazer prece por ele, que ele estava passando muito mal e estava indo para o socorro, né? Ponto-socorro, para o UPA, sei lá para onde, para ser atendido. Aí ela pediu, Ana, ora por ele. Então, eu estou pedindo que nós possamos envolvê-la na... Hã? Você sabe o nome dele? Não, só vamos envolver ela, que ela está com ele, né? Depois você vê se você consegue o nomezinho dele, que a gente vai botar no nosso caderno de radiação. Se você consegue tá bom. O nome completo, e a gente coloca. Mas vamos agora, sim. Nós estamos encerrando a nossa reunião. Vou pedir para o Alberto fazer a nossa prece de encerramento, né? E, Alberto, você, por favor, envolve o pai da nossa amiga Érica Cristina, né? Que é quem vai fazer até o nosso fórum no domingo que vem, dia 21, da nossa prece de encerramento, tá bom? Faça esse favor, por favor, para a gente. Então, vamos fazer a nossa prece nesse momento, agradecendo a Deus. Dando início